Como gostar da própria voz. Eu sou o Beto Soroli, seu vocal coach na internet. Esse é o Revolução Vocal, o canal que te ajuda a entender e controlar melhor a sua voz para você cantar como você sempre quis. Hoje eu vou falar desse tema aqui, que é um tema que me tocou profundamente. Nasceu a ideia desse vídeo de uma pergunta que me fizeram no Instagram. Eu tenho o Instagram Revolução Vocal, né, @Revolução Vocal, onde eu de vez em quando abro para perguntas sobre técnica vocal. E uma pessoa me mandou no direct a seguinte pergunta: olha só, eu estou aflito porque eu não gosto da minha voz. O que eu faço para aceitá-la? E eu me identifiquei com essa pergunta, eu consegui me colocar um pouco no lugar dessa pessoa e respondi para essa pessoa diretamente lá o que eu acho que ela deveria fazer para poder ajudar, né, da forma como eu acho que pode resolver. Mas eu resolvi fazer um vídeo aqui para o YouTube também, porque essa pergunta pode estar aí coçando a cabeça de muita gente. Se você está aflito porque você não gosta da sua voz, ou se você quer gostar mais da sua voz, esse conteúdo eu acho que vai te ajudar bastante, porque eu sou uma pessoa que já estive nesse lugar, né, de insatisfação com a minha voz. E aí eu fiz algumas dessas coisas que eu vou compartilhar aqui com vocês e me ajudou bastante, espero que te ajude também, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mão é um mapinha, um protocolo de 3 etapas, né? Que a voz é uma forma de comunicação, então uma forma da gente comunicar com o mundo, seja cantando ou falando. Eu uso a minha voz para me expressar, né? Para buscar essa comunicação, eu expresso o que eu quero expressar, o que eu tenho dentro ou aquilo que eu quero passar. E a partir disso, consequentemente, eu vou me conectar com as pessoas. Então, essa tríade aí de comunicação, expressão e conexão. Se você não consegue controlar a sua voz para a sua comunicação ser mais efetiva, para você atingir as outras pessoas, conseguir se expressar da forma como você quer e, consequentemente, se conectar, então pode gerar algumas angústias, aflições aí, e você ficar triste porque você não está conseguindo chegar onde você deseja. E aí, para a gente entender esse processo aí, por que não está funcionando, por que não está sendo efetivo, eu quero que você se faça 2 perguntas. A primeira que você tem que tentar entender é quem você é por dentro, como você é de verdade por dentro. Por que eu falo isso? Quando eu era criança, eu tinha a voz muito aguda e muito afeminada, né? Eu desenvolvi assim por diversos motivos e, enfim, hoje eu queria contar isso. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, se você quiser saber mais detalhes sobre isso. # voz afeminada do Soroli, que eu conto a história pra você, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso hoje. Mas a questão é que a minha voz era desse jeito, mas eu não me sentia desse jeito dentro de mim, né? Eu me sentia uma pessoa normal, né, um menino, né, eu não tinha questão nenhuma com gênero, né, como hoje em dia é muito comum, né, ter essa coisa de transição de gênero e etc. Eu não quero levantar mérito disso, né, de ser certo, ser errado, quando que deve ser feito, mas enfim, eu não tinha essa questão. Eu me sentia um menino, né, mas a minha voz era muito feminina e então eu não comunicava o que eu era. E eu não tinha uma clareza em relação a isso, eu só tinha a angústia, né? Eu percebi que as pessoas me viam de uma forma quando eu falava, mas aquilo não era o que eu tinha dentro de mim. E eu não sabia por que a minha voz era daquele jeito e também não tinha nenhuma orientação nesse sentido. Meus pais não tinham condições de me levar a um fonoaudiólogo, por exemplo, ou uma psicoterapia e etc. Então eu passei muito tempo da minha infância, adolescência, juventude, até eu decidir procurar. Na verdade, eu tinha esse desejo, né? Eu falei, eu vou procurar aprender técnica vocal, então. E de todas as formas que estavam ao meu alcance, eu fui buscando conhecimento para entender mais sobre voz e sobre como adequar a minha voz ao que eu queria comunicar. E a técnica vocal foi uma forma de
alcançar bastante desses objetivos. Eu também fiz teatro, depois eu fui estudar fisiologia da voz, quando a técnica do canto lírico e do canto popular não tinham me dado tudo o que eu precisava para entender a minha voz, o meu corpo e como tornar a minha comunicação falando e cantando mais efetiva para o que eu queria me expressar. Eu fui estudar, eu fiz aula com mais de 20 professores, então eu ia buscando respostas. Quando eu encontrei essas respostas, aí tudo fez sentido, assim. Eu comecei a entender o porquê que a minha voz era da forma como era, e entender as formas que eu poderia adaptar, né, e modificar aquilo ali para eu ter uma comunicação mais efetiva. E a partir do momento que eu consegui me comunicar melhor, expressar melhor o que eu tenho dentro de mim, o que eu queria passar, e eu criei conexão com as pessoas. E aí quando a gente se conecta, paz, acabou a aflição. E a segunda pergunta que eu quero que você se faça é: quem você quer ser? Então uma coisa é quem você é e outra coisa é quem você quer ser. Por que tem essas duas perguntas assim? Porque às vezes a nossa voz é a nossa identidade, né? Ela expressa aquilo que a gente é. Então a gente vai se formando ali. A gente não nasce falando, né? A gente aprende a falar por causa da nossa cultura, nossa família, as pessoas que estão à nossa volta. Depois a gente vai para a escola e vai aumentando o nosso vocabulário e vai tendo referências. Já viram aquelas crianças que chega na pré-adolescência e de repente junta com um grupinho de amigos e para ser aceito começa a falar gíria, começa a falar de um jeito que não falava antes, porque a gente quer estar inserido, se comunicando, né? E então a gente vai se adaptando, a gente vai aprendendo, vai absorvendo, conscientemente ou não. Então, às vezes você tem questões que você quer resolver. Por exemplo, eu era uma pessoa extremamente ingênua e frágil. Eu era uma criança extremamente ingênua e frágil. E isso me levou a sofrer algumas situações que eu não queria sofrer mais. Eu queria ser forte e esperto. Então, eu queria isso. Eu era ingênuo e frágil, eu queria ser forte e esperto. Então, eu precisava de ter recursos que me ajudassem, inclusive na voz, porque no caso da minha voz, era um lugar onde isso ficava extremamente nítido, né? Onde ficava evidente a minha fragilidade e a minha ingenuidade. Então, você entender quem você é e quem você quer ser vão te ajudar a estabelecer metas e a, inclusive, encontrar caminhos, né? Dentro da técnica vocal, que é muito vasta. Porque, por exemplo, eu fui estudar teatro primeiro. Aliás, eu comecei a fazer aula de canto lírico particular, mas é porque eu cantava num grupo que só tinha eu de homem, eram 5 mulheres e eu. E aí eu fazia aula particular com uma professora de lírico. Ela me orientou bastante, me ensinou bastante coisa, mas não foi o suficiente. Depois eu acabei indo para a escola de teatro em seguida, e onde tinha aula de canto popular, onde eu tive aula também de expressão vocal para ator, e tive aula coincidentemente com a mesma professora. Era técnica vocal para teatro, mas era a mesma professora que tinha me dado aula de lírico antes. Ela nem era professora da escola, mas aconteceu dela ir para lá. Talvez ela tinha mais coisa para me ensinar, né? O universo botou a gente junto aí de novo. Depois disso eu fui estudar canto lírico e fiquei alguns anos estudando canto lírico. E essas duas formações, teatro e canto lírico, me deram um monte de ferramentas, mas que não resolveram as minhas questões. Então, a fisiologia, o belting contemporâneo, aprender a estudar e reaprender a estudar, na verdade, foi o que me levou a solucionar as minhas questões. Então, o universo da técnica é muito vasto. Se você não souber onde você está, quem você é, onde você quer chegar, quem você quer ser, você não vai utilizar as ferramentas certas. Você vai ficar experimentando, dando tiro no escuro, murro e ponta de faca, tentativa e erro, enfim. Qualquer expressão que explique que você pode estar perdendo tempo. Então, para você ter mais, vamos dizer assim, agilidade e velocidade para alcançar os seus objetivos, quando você sabe onde você está, onde você quer ir, tudo fica mais fácil, tá bom? Dito isso, eu quero que você pense nos 4 aspectos fundamentais do som. Altura,
que é tom, grave, agudo, intensidade, que é volume, forte ou fraco, duração, que é tempo mesmo, né? Quanto tempo dura uma nota, por exemplo, e timbre, e principalmente o timbre, que é a característica particular do som. Se você não gosta da sua voz, provavelmente a questão está no timbre, tá bom? Não tenho certeza absoluta, mas eu tenho 90% de certeza que a questão aí está no timbre. Porque se o seu timbre for agradável, você vai cantar numa altura específica, por mais que você não tenha um grande alcance, ou você vai cantar com um volume específico, você não vai, mesmo que você não tenha uma grande potência, e você vai controlar ali a duração, mesmo que você não tenha um grande fôlego, mas se o seu timbre for agradável, já é, vamos dizer assim, 50% da eficiência da sua comunicação, expressão e conexão. Mas você pode pensar nos outros aspectos também. Tem vários exercícios de técnica vocal que vão ajudar você a aumentar a sua extensão, né? Então você ter mais parâmetro, um espectro maior de alcance, de altura, do grave até o agudo. A intensidade também tem um monte de recursos que você pode utilizar para ter mais potência na sua voz. Muita gente me pede o exercício para potência, eu já fiz 2 vídeos aqui no canal, o último recentemente inclusive foi sobre isso, e então tem vídeo aqui no canal para te ajudar com isso. Duração também, tem um monte de exercícios que você pode fazer para controlar melhor a sua respiração, né, que vai te ajudar a ter mais controle no tempo de emissão. E dependendo do estilo também, você entender, né, onde que você tem que respirar, se você tem que fazer frases mais longas, se você tem que fazer frases mais curtas, se você tem que fazer mais staccato, mais legato, etc. Isso tudo vai estar ligado um pouco aí com a duração. E a questão do timbre tem muito a ver com duas etapas do processo de fonação. O fechamento das suas pregas vocais. As nossas pregas vocais, elas são músculos que se aproximam um do outro e a borda dela ali é o que vai vibrar e gerar o som. Então, essa distância entre as pregas vocais e a densidade delas, né, da contração do músculo ou não, influencia no timbre, sim. E os espaços de ressonância, ou seja, todos os buracos que você tem daqui para cima, eles também influenciam no seu timbre. Aí eu vou dar 2 exemplos de como você pode trabalhar. 2 exemplos mais básicos, assim. Porém, tem um monte de outras coisas que você pode fazer, mas é um conteúdo gratuito que eu estou oferecendo aqui para você, então já vou te dar 2 coisas e também para o vídeo não ficar muito longo. Se você, por exemplo, tem uma forte suave e débil. Por exemplo, você tem uma voz assim que é fraca e é muito suave, e ela tem um som assim meio airado e você não tem potência. E você quer ter uma voz forte e encorpada. Então você quer falar mais forte, mais encorpado. Você vai treinar o seu fechamento das pregas vocais fazendo o seguinte exercício, ó. Você vai encher a sua bochecha e a sua boca de ar, como se fosse falar B. Você vai fazer esse som assim, explosivo do B, né? Você vai ver que vai te dar um pouquinho mais de fechamento nas pregas vocais, porque ele vai aumentar a sua pressão subglótica embaixo das pregas vocais, vai fazer com que suas pregas vocais se aproximem um pouco mais, de uma maneira assim, sem ser muito apertada, né? Sem ser desconfortável. E aí você treina isso. Você pode fazer esse exercício 2 a 3 minutos por dia, umas 2 vezes por dia. Se você tiver algum desconforto fazendo esse exercício, aí eu recomendo que você procure um fonoaudiólogo ou um professor de canto para uma orientação mais específica sobre outras questões para você. Mas eu gostaria que você tentasse, pelo menos, fazer o exercício que eu estou te propondo aqui, tá bom? Sempre pensando, tem que ser confortável em primeiro lugar. Se for desconfortável, alguma coisa está errada, tá bom? E aí você precisa de uma orientação mais específica. Mas aí você vai fazer esse exercício. Faz umas 10 vezes, descansa. Descansa e faz isso durante uns 2 minutinhos, tá bom?
Isso vai trabalhar um pouquinho o seu fechamento, já está trabalhando o seu espaço, mas para trabalhar o seu espaço também eu quero que você abra a sua boca, separe os seus dentes e abra o espaço lá no fundo, como se fosse alongar tudo lá atrás. A gente alonga quando a gente está fazendo bocejo, mas eu não quero que você pense exatamente em bocejo aqui não. Você pode fazer o bocejo para lembrar, mas eu quero que você pense que é uma ação assim mais proativa, mais ativa do que aquele relaxamento do bocejo. Eu quero que você pense que você está realmente alongando, tá bom? E aí, uou, 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 uou. Mistura U com O e com A. Uou, 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 uou. Tá bom? Também você pode fazer 2 minutinhos deste exercício. Aí você junta o B, 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 uou, uou, uou. E aí você leva isso para um texto. Escolhe um texto que você saiba de cor, sei lá. Se você for religioso, uma oração. B, B, uou, uou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Ou os meses do ano. Uou, 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 uou. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Os dias da semana. Uou, uou, uou. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Entendeu? Um texto simples que você não tem que pensar, que você já saiba de cor e que você possa aplicar. Ou então uma música, pode ser um parabéns para você. Uou, uou, uou. Parabéns para você. Aí você vai tentar manter os ajustes que você está treinando durante a música que você estiver cantando ou o texto que você estiver falando, ok? Então, bem objetivo assim. E do contrário, se você tiver uma voz assim muito dura, muito metálica, e você é uma pessoa que lá no fundo é doce, ou você quer passar mais doçura, você não quer soar uma pessoa agressiva. Então, você tem essa voz aqui assim, mais dura, mais metálica, né? Então, você vai fazer esse exercício de suspirar. E fazer uma fonação suspirando para poder relaxar um pouquinho a musculatura do seu fechamento. E você vai pensar no fundo do seu nariz, assim, ó, como se você fosse fanho. Como se você fosse fanho. Aí você vai fazer um suspiro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vai gastar mais ar, claro, porque você está afrouxando o fechamento, mas não tem problema. Pode fazer de 2 vezes. Ou então os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril. Ou então um texto, uma oração, se você for religioso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. E aí você vai juntar isso com esse fanho aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril, segunda, terça, quarta, quinta. Pai nosso que estás no céu. Ou então, o parabéns pra você, uma música, enfim, Atire ao Pau no Gato, uma música que você sabe de cor e não tem que pensar nem na letra, nem na melodia. Parabéns pra você nessa data querida. Então, se você tem uma voz suave e débil, passei um exercício para você ficar com ela mais forte e mais encorpada. E se você tem uma voz dura, metálica, passei um exercício para você ficar com a voz mais suave e aveludada, ok? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Uau, já vai dar 20 minutos, mas espero que esses 20 minutos mudem a sua vida para melhor, façam você gostar mais da sua voz. Se você conseguir modificar os aspectos que estão te incomodando da sua voz, com certeza as pessoas vão te perceber de uma forma diferente, elas vão te ouvir de uma forma diferente e talvez seja o caminho para você conseguir se comunicar melhor, se expressar da maneira como você deseja
e se conectar, seja falando ou cantando. Eu sou o Beto Soroli, esse é o Revolução Vocal, o canal que quer realmente fazer você entender e controlar muito mais a sua voz, para você ser mais feliz cantando ou falando, tá bom? Clica em gostei, comenta, compartilha, manda esse vídeo para algum amigo seu que você acha que vai ajudar, que precisa desse conteúdo. E se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação, porque aqui tem informação de qualidade para você que quer revolução vocal de verdade. Beijão, até a próxima.